Às vezes você tem dúvida de que eu não estou escutando Deus, você gostaria de estar mais próxima, você se sente cansada ou se sente assim meio perdida mesmo. Cuidado, fique nesse vídeo, eu quero te dizer, podem ser atitudes que o inimigo faz contra você e você nem percebe. Porque podem ser atitudes assim, às vezes você vai dizer, ai, eu tô cansado, ou eu me distraio facilmente, ai, é porque eu tô cansado, é porque eu tô com muita coisa para fazer, tô muito acelerado, qualquer barulho já me distrai ultimamente, estou com muito sono. E às vezes é só atitude que o inimigo faz. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele é ardiloso, ele é disfarçado, ele acaba conduzindo para algumas atitudes inofensivas que a gente nem nota, que a gente nem percebe, mas que nos afastam de Deus. E eu quero trazer para você, porque faz tanto tempo já que eu procuro me aproximar de Deus, ler a palavra, que sim, às vezes eu achava, ai, tô tão distante, às vezes eu achava que era falta de vitamina, ou era alguma distração, e aí era do inimigo. Quando eu vinha, eu repreendia, eu orava. Então a primeira coisa que eu já vou te dizer, ore, peça pro Espírito Santo, para ele te conduzir, para ele te mostrar, para ele te dizer, diz para eles assim, Espírito Santo, o Senhor é meu melhor amigo. Preciso que o Senhor me conte aonde que o inimigo está me enganando, que eu tenha olhos espirituais, para eu perceber, para eu não deixar ser enganada. Sabe aquele versículo que diz, né, vigiai e orai? A gente tem que orar, mas antes de orar, a gente tem que vigiar, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que buscar sabedoria, a gente tem que buscar estar sempre vigilante. Isso é tão importante quanto orar, porque se a gente também orar muito, ficar distraído, quando a gente vê, a gente está só aqui e aí as coisas ao nosso redor estão acontecendo e a gente não percebe. E o que eu quero de bom para mim, eu também quero para você. Por isso esse canal eu criei para trazer vídeos do meu dia a dia, para eu mostrar para você que é possível sim se conectar muito mais com o Pai, se posicionar como uma filha amada de Deus. No caso de mulheres casadas, né, ou que estão procurando casar, se posicionar como uma mulher que edifique o lar, uma mulher sábia, que busca sabedoria, né, que lê as escrituras, que ora pelo seu lar, que edifica a sua casa, que traz a atmosfera do céu para sua casa, e não aquela mulher que fica reclamando. Sim, que eu já fui aquela que fica reclamando, fica querendo ser autoritária, que fica querendo comandar tudo. Mas ser uma mulher sábia é muito mais leve, é muito mais livre, é incrível, gente. A gente é muito mais organizada, às vezes, apesar de ter muito mais coisas para administrar, para fazer, porque daí é a leitura da palavra, é um louvor, é ir no culto, é fazer propósito, né? É ajudar, auxiliar uma amiga, alguma coisa. Então, assim, por fim, hoje eu percebo que eu tenho mais coisas para fazer, só que de forma organizada, as coisas fluem muito melhor. Por quê? Porque eu acabo sempre todos os dias pedindo para eu ter o discernimento espiritual, para Deus, que Deus não permita que eu me distraia, porque o inimigo, ou ele te distrai, ou ele te acelera, ou ele te interrompe, ele sempre está querendo te perturbar, porque ele sabe que você é uma filha amada de Deus, um filho amado de Deus, né? Quando você recebe a obra na cruz, quando você vive a obra na cruz, quando você crê em Jesus, que Jesus é o único caminho até Deus, quando você vive isso. Então vamos lá, papel e caneta na mão, anote, eu quero passar 4 coisas, né, que eu destaco da minha vida para a vida de vocês. Então vamos lá. Primeira coisa, acomodação espiritual quando aceita uma relação superficial com Deus. Ou seja, quando você acha que, eu tô lendo a Bíblia já há 15 minutos, todos os dias, então tá tudo certo. Eu tô lendo a Bíblia ali, eu já leio assim bem rapidinho, como se fosse um livro qualquer. Fica uma coisa de forma espiritual, superficial. E não é isso que a gente deve buscar. A gente tem que buscar profundidade, sentir, ouvir Deus, sentir Deus, é buscar se conectar, é buscar ter uma intimidade, sentir mesmo a presença. Para isso, diga para o Espírito Santo que ele é teu melhor amigo, aceite a obra na cruz, declare que você conhece o Senhor Jesus como teu único Senhor, Salvador, que a obra na cruz foi para você também, né? E algumas coisas que eu botei aqui, né? Quando a gente para de buscar a Deus com mais profundidade, ou seja, a gente se torna um cristão raso.
E o que a gente deve procurar sempre é em águas mais profundas. A gente tem que ir cada vez de glória em glória, subindo o nível de fé, de confiança. É claro que isso é igual um músculo, né? A gente vai exercitando. Então, assim, sabe aquela pessoa que às vezes a gente diz assim, meu Deus, aquela pessoa tá passando um problema tão grande, mas talvez para ela passar aquele problema grande e ela tá sendo forte porque ela já passou outros menores, ou ela já passou um outro muito maior e que esse para nós é grande, mas para ela é menor do que o último que ela passou, ou, né, ela teve experiência, talvez um testemunho que ela teve dentro da própria casa dela. Então, assim, não se acomode espiritualmente. Vá profundamente na intimidade, na presença do Pai. Busque mesmo ter uma relação íntima e profunda com Ele. Não se acomode. Isso é uma atitude assim... porque daí, uma vez por mês eu faço ali um jejum de um dia, e eu não tô falando que você também tem que fazer de 3 dias, de 10 dias, de 21 dias, não, mas sempre procure subir de nível, ir mais na presença de Deus, ir mais profundo com Ele, não se acomode. Se você acha que você tá na zona de conforto, comece a se mexer e busque mais. E isso, vamos buscar aí para uma analogia, né? É igual no seu trabalho. Você quer ganhar mais, quer ter aumento de trabalho. Se você está acomodado, como que isso vai acontecer? Então, em qualquer área da nossa vida. Aqui em casa, eu também, todos os anos, a gente costuma ir num retiro de casais, né? Às vezes a gente escolhe algumas igrejas assim e a gente vai no retiro da determinada igreja, né? E nem por isso o nosso casamento está ruim, mas ele está bom e eu quero que fique melhor. O último retiro de casais eu convidei, né? Foram acho que uns 6 casais comigo, 6, 7 casais que a gente convidou. E até uma pessoa que eu convidei ela disse assim, eu até convidei mais uns 2 casais aí que estão em crise, mas eles não toparam. Daí eu falei, amiga, mas eu não te convidei porque tu tá em crise. Eu convidei porque eu acho que teu casamento é bom, mas tudo que é bom pode ficar melhor. Então, cuide com acomodação em qualquer área da sua vida, no seu casamento, na criação de filhos, no trabalho e principalmente na relação com Deus. Então, curte esse vídeo, já mande para quem precisa, para não se acomodar, para não ser enganado pelo inimigo, e escreva aqui nos comentários: eu não vou me acomodar. Quero ver o teu comentário, a tua disposição. Isso mostra que você está comprometido contigo mesmo, na tua relação com Deus. Que esse é o objetivo desse canal. Aqui tem muitos vídeos. Todos os dias a gente bota um vídeo para edificar a tua relação com o Pai. Para te se tornar mais íntimo, ter um posicionamento de filha mesmo. De aceitar, de viver a obra na cruz. De declarar, eu vivo a obra na cruz. E a segunda coisa, a segunda atitude que o inimigo gosta de colocar na nossa vida é falta de perdão. Isso é uma coisa que engana a gente. Porque muitas vezes alguém fez alguma coisa para nós grave. Às vezes pode ser grave, muito grave, ou para algumas pessoas menos grave, ou pode ter coisa pior. Tá tudo certo. Só que a gente acaba, no nosso ponto de vista, se achando no direito de não perdoar. Ou dizendo da boca para fora de que a gente perdoou essa pessoa. Então, cuide. Assim como o primeiro item é a gente não se acomodar com a nossa intimidade com Deus e ir profundamente, quando você for ter uma atitude de perdão, faça ela 100% como um mandamento, dizendo mesmo para Deus, eu quero perdoar. Né? Eu fiz algumas anotações em Mateus 6,12 também para vocês, né? Trouxe um versículo aí para vocês darem uma meditada sobre ele. Eu botei assim, ele faz você guardar rancor, né? O inimigo, ele faz você guardar o rancor, mágoa, falta de perdão, sem você achar que isso é pecado. E ele ainda faz, ele entra na sua mente para que você haja na justiça própria. Vou fazer justiça com as próprias mãos. Não, ele não merece o meu perdão. Eu sou mentora, né, de mulheres aí que procuram restaurar o casamento. E o que eu mais ouço, Gisele, ele não merece um perdão. Gisele, eu não consigo perdoar. Não, Gisele, eu até aceito ele de volta, mas eu não vou perdoar. E aí eu explico, eu disse, olha, isso é o inimigo que acaba fazendo isso, né, e isso vai te afastar. Não tem como a gente ler a palavra, para quem lê mesmo a Bíblia todos os anos ou faz uma leitura diária, não tem como a gente não perdoar alguém. É um mandamento e é tanta coisa ali, a obra na cruz foi para mim, eu também já magoei, já
já ofendi, já pequei contra outra pessoa. Não tenha dúvida, é que todo mundo já fez isso. Quem nunca, né? Então, assim, se eu também já fui perdoada, se a obra na cruz é para mim, eu também vou dividir a graça que eu recebo, o perdão que eu recebo, eu vou dividir para o outro. Se ele merece, é com Deus. Eu também não merecia e eu recebi. Então é esse pensamento que a gente tem que ter e cuidar para o inimigo ele não nos enganar. Então no primeiro item, né, a gente cuidar para o inimigo não nos colocar numa acomodação e a gente nem perceber, e nesse segundo item, ele nos colocar numa situação de que a gente não libera perdão, mas no fundo a gente tá achando que não, tá tudo certo, eu não preciso perdoar. Aquela pessoa, aquela pessoa ela fez isso mesmo, eu não tô nem aí, eu não preciso perdoar. Eu ouço também de gente assim, não, quem perdoa é só Deus, eu não preciso perdoar, pra mim tá tudo certo que a pessoa fez. Não, a gente tem que declarar o perdão sim. Né? O inimigo, ele quer que você guarde ressentimento, mágoa, seja vítima e se sinta ruim. Ele quer que o teu coração, que é fonte de vida, né? Isso está na palavra, ele quer que o teu coração seja assim, negro, que tenha sentimentos das trevas. E é isso que a gente tem que pedir. A gente não pode deixar essa atitude na nossa vida, porque isso nos afasta de Deus e mostra que o inimigo está tendo ação sobre a nossa vida. Então a gente tem que ter esse cuidado. Terceira atitude que o inimigo coloca na nossa mente, aí, no nosso dia a dia, a gente nem percebe. Vamos lá, o terceiro. Orgulho disfarçado de autossuficiência. Vou ler aqui para vocês o que eu anotei para ficar bem claro. Autossuficiência é igual, não preciso de ajuda, me basto, consigo sozinha. Ou seja, o inimigo quer que a gente dependa da nossa própria força e confie em si, em suas habilidades e entendimento, ao invés de pedir para Deus. Eu devo ser dependente somente de Deus, né? Isso eu aprendi, até porque antes eu do meu temperamento, né, o jeito que eu tinha, eu preferia, assim, eu não gostava de explicar e eu preferia eu fazer do que pedir ajuda, do que ensinar, do que explicar como fazer. E quando eu percebi que isso era um orgulho, eu fui pedindo para Deus me quebrar, me moldar, me transformar, né? É óbvio que hoje eu já estou bem diferente, graças a Deus, eu fico bem feliz e é por isso que hoje, quando eu percebo isso também em alguém, eu também procuro auxiliar, ajudar, né? Mas no começo é difícil e no começo eu sempre dizia assim, não, é o meu temperamento, é o meu jeito, eu não gosto de ensinar, eu não gosto de explicar, vai ser assim, tá tudo certo, deixa que eu faço. E no fim isso era orgulho, para dizer, eu faço sozinha, eu não peço ajuda, deixa que eu faço, até para depois jogar na cara. Então assim, tenha cuidado, tá? Quando eu era assim, eu achava que estava certo, que estava tudo certo, e não era, tá? Então analise a sua vida, veja se você está acomodado espiritualmente, veja se está precisando liberar perdão. E gente, liberar perdão não é conviver com a pessoa e nem aceitar o que ela fez, nem dizer assim, tá tudo certo, eu sou trouxa e tu fez o que fez comigo. Não, é liberar e dizer assim, eu não tenho o que fazer, você já fez, eu não tenho como voltar no tempo, não quero conviver. E também, gente, liberar o perdão, não preciso eu ir falar para a pessoa, escrever uma carta ou ligar para ela, não. É você e Deus, libera para Deus e tá tudo certo. E cuide, né, essa terceira coisa com o orgulho, ele vem muito disfarçado. E o orgulho, ele vem muito, principalmente quando a gente na infância, na adolescência, a gente é rejeitado por pai, por mãe, por amigos, enfim, agora na era do bullying, a gente tem que ter um cuidado porque isso gera orgulho dentro da gente, é uma defesa. Então a gente tem que ter esse cuidado, buscar sarar o nosso coração e a nossa alma em Deus. Pedir para Deus transformar o nosso orgulho, né? Quebrar o nosso orgulho é doído, tá, gente? Muito doído. E é um processo. Não é do dia para noite, não é fácil e não é tão rápido, tá? Mas é só ir se permitindo, se quebrantando, se arrependendo, trazendo a consciência daquilo que a gente precisa, porque assim, a gente só se transforma, a gente só permite Deus agir na gente naquilo que a gente tem consciência. Se a gente não tem consciência, então, no começo, né, quando, eu sou autossuficiente, tá tudo certo, eu faço, eu não gosto de explicar, eu gosto de fazer, eu não gosto de pedir ajuda, e aí eu achava que estava certo. Então, cuida, tá? E a quarta coisa, focar nas preocupações mundanas, né, em excesso. Então, hoje de manhã até a minha oração foi sobre isso, sobre preocupações. Depois até uma pessoa por coincidência mandou um texto para mim, eu achei legal.
E a minha conversa hoje com Deus foi bem especificamente sobre isso, sobre preocupação, ansiedade. Eu falei para ele o que eu achava, o que eu queria, os meus planos, mas que eu queria os planos dele, os projetos dele, as estratégias dele, né, o caminho dele. E falei, eu disse, Deus, é assim, eu não quero me preocupar, eu quero descansar. Já faz um tempo que eu venho orando e pedindo para Deus para eu aprender a descansar. Porque no começo, né, muito tempo atrás, assim, o meu descansar em Deus era assim, Deus, eu vou descansar. Daí eu entregava, ia lá e pegava de volta. Ó, Deus, eu vou descansar em tal coisa. Daí eu chegava e, ai Deus, mas ó, se for assim, então eu dava e entregava, dava e pegava de volta. E hoje é diferente, hoje até o meu suspirar é diferente, então eu fico bem feliz, só que eu quero te dizer que é um processo, né? Não focar nas preocupações do mundo é um processo de entrega, de descansar no Senhor, de merecimento, saber que você pode, que você deve, que você merece entregar as suas preocupações para Jesus, que sim, que se você entregar, Ele vai fazer sim. Então cuida, né? Porque às vezes assim, focar nessas preocupações do mundo, por que o inimigo acaba distraindo a gente e fazendo coisas de que a gente nem perceba às vezes, né? Isso cansa a gente. Às vezes, né, vou dar assim uma fala que às vezes eu escuto, né, das minhas alunas. Ah, Gisele, eu tenho que organizar a casa, eu tenho que trabalhar. Realmente é coerente, é certo que ela tá falando tudo que ela tem para fazer. Só eu digo para ela, às vezes a gente esquece de pedir para Deus a ajuda nisso tudo que a gente tem que fazer. E se tem algum papel que a gente está desempenhando que a gente não deveria desempenhar, será que é para a gente estar desempenhando todos esses mesmo? Ou é para a gente dar uma segurada em algum? Né? Esses tempos atrás eu fui conversar com uma amiga minha e ela estava servindo na igreja praticamente todos os dias. E eu não critiquei, eu só perguntei para ela, eu fui fazendo perguntas e perguntei quando que você cuida de você, quando que você dorme até mais tarde, quando que você dorme cedo, quando que você se olha no espelho, quando que você procura alguém para orar por você e que você não está disposta a orar para os outros, não que ela não esteja disposta, mas o inverso. E aí eu fui perguntando, ela disse, não, mas é porque eu sirvo. Então eu falei para ela, só tenha cuidado, né? E eu não sou a dona da razão, só que eu disse para ela, a gente tem que ter, né, uma disciplina na nossa vida de autocuidado da gente, de se posicionar, de se reconhecer como filha, sim, eu também mereço, eu tenho uma identidade de filha, eu quero ser mordomo de tudo isso que Deus fez, eu quero contemplar Ele, mas eu quero ter tempo. Não adianta eu passar aqui pela natureza, eu tenho que contemplar Deus na natureza. Eu pego, passo rápido e, oi, que lindo. Eu nem consigo escutar um passarinho cantando, alguma coisa. Então, fazer as coisas com calma. Então, a gente tem que cuidar, não focar só na preocupação, porque, claro, a preocupação, né, muitas vezes de pagar boleto, de pegar filho na escola, essas coisas, são preocupações que realmente a gente tem que ter. As coisas não se resolvem sozinhas, mas não fazer uma preocupação pesada, né? Eu até anotei aqui, ó, onde ocorre a distração e a perda da vista das coisas espirituais e no propósito eterno. É quando eu viso, quando eu foco as coisas da terra. Eu tenho que focar no céu. Não adianta eu ter sucesso lá fora, por exemplo, e não ter sucesso dentro da minha família. Mas se eu foco nas coisas do céu, nas coisas eternas, eu vou focar na minha família. Eu vou sim buscar sucesso dentro da minha família, dentro da minha casa. E não só fora, para aquilo que os outros pensam, que os outros vão achar, o que os outros vão falar, né? Ou me dedicar para os outros. Então, cuide com essas 4 atitudes que às vezes a gente comete sim, que é acomodação, falta de perdão, orgulho disfarçado, né, de autossuficiência e focar nas preocupações mundanas, né, com desculpa de que eu tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta e por fim isso nos afasta de Deus. Isso são coisas que o inimigo adora colocar disfarçado na nossa vida e que isso acaba nos prejudicando, né? Então use as armas espirituais que você tem, que é a leitura da palavra, jejum, oração, escute uma pregação boa, leia um livro bom, tem tantos livros bons, então não se perca no caminho, peça para Deus discernimento, sabedoria do alto, olhos espirituais para você discernir, para você estar vigilante sempre, tudo que acontece ao seu redor. E fique sempre aqui nesse canal, que todos os dias a gente coloca um vídeo que edifica a sua vida e vai te aproximar de Deus, eu tenho certeza.
Oi, eu sou Gisele Eide, sou mentora de mulheres que buscam restaurar a sua vida, se posicionar como uma filha amada de Deus e por meio do poder da oração restaurar todas as áreas da sua vida, usar o poder da oração ativando dentro de si e por consequência restaurar o seu casamento, sabendo orar pela sua família. Então, se você se interessou, clique aqui, tem um link no primeiro comentário, eu deixei fixado ali. Só você clicar e ali você vai ter todas as informações do método Poder da Oração. É um método que já ajudou centenas de mulheres a restaurar a sua vida, a sua dignidade de filha, dizendo: eu aceito a obra na cruz. Então não fique de fora, seja aquela mulher que edifique o seu lar.